Pode ser? Sim, sim. Obrigada, Rosa. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, particularmente às comunicantes, a Sandra, a Liz, a Natália e a Rosana. Eu não conheço, gostava de Rosana, não vejo aqui. E a Natália. A Natália está sem câmara. A Natália vai falar, convinha que nós a conhecêssemos, não é? Natália? Olá, então, de alguma forma minha câmera estava funcionando, mas agora ela parou, eu não sei se é algo da plataforma. Pois, ok, muito prazer conhecer a Rosana e a Natália. Bem, não conheço a Natália, mas faz de conta. Muito obrigada, agradeço a organização do evento, a minha querida amiga e colega, mas antes que tudo amiga, colegas tem muitos, a Ana Paula, a Rosa, ao Marco e a toda, portanto, a organização, cumprimento e vamos já começar. Neste painel nós temos 3 comunicações, a última das quais em coautoria, a Natália e a Rosana. A Sandra, as 2 primeiras comunicações são dialogam, creio que dialogam bastante, não é? Essa dama bate bué, de Yara Monteiro, e Luanda Lisboa Paraíso, de Jamília de Almeida. E, portanto, violências silenciadas no feminino e a cartografia da violência dos sujeitos da diáspora. Eu vou apresentando, e finalmente, a terceira comunicação, a desretorialização. A Natália e a Rosana vão explicar. Da violência em O Invasor, que é um romance de um escritor brasileiro. É um romance que foi filme antes de ser romance, não é inédito, mas, enfim, é uma particularidade. Normalmente, os filmes são tomados dos romances. Este é um romance que, a meio, o autor transformou, a pedido do realizador, Beto Brand, em roteiro de filme, não é? E um filme, aliás, que acabou premiado. Eu vou apresentando as comunicantes, as oradoras, à medida que forem falando, e começo, portanto, pela Sandra, que já conheço, já conhecia. A Sandra é doutorada em Estudos Luso-Brasileiros pela Universidade Brown, é professora do Departamento de Línguas e Literaturas Modernas da University of Central Florida, tem ensaios publicados no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, e é autora do livro Ficções do Outro, Império, Raça e Subjetividade no Moçambique Colonial, e co-editora do livro Visitas a João Paulo Borges Coelho, Leituras, Diálogos e Futuros, portanto, decorrente de um evento de que a Sandra também foi co-organizadora. Sandra, são 15 ou 20 minutos, senhoras organizadoras? 22. A Sandra pede 20, não é? Agora à tarde, felizmente, temos um bocadinho mais de tempo, podemos chegar aos 20. Ok, 20 minutos. Vamos apontar para os 15 com tolerância até aos 20, pode ser? 20, Sandra. Se quiserem, podem pôr apenas a oradora, não é? Obrigada, bom dia a todos, aqui ainda é bom dia também, vai ser um longo dia. Obrigada, professora Inocência, na verdade, conheço a professora Inocência Mata desde os meus tempos de faculdade, foi a minha professora na Faculdade de Letras, já aqui há 20 anos, não sei, ou mais. E também agradecer à organização deste evento, esta oportunidade. Claro que
seria muito melhor estar em Lisboa, não é verdade? Mas este ano nem no verão, isso não foi possível, não sei quando vai ser possível, e vamos ter que nos contentar com estas formas virtuais durante não sei que tempo indefinido, não é? Não me quero alongar mais porque vou demorar provavelmente 22 minutos e vou ter-me ao texto para não me perder. Gostaria de começar por contextualizar resumidamente a pesquisa mais recente sobre mulheres e violência em Angola durante o período colonial e o da Guerra Civil do pós-independência. O meu objetivo é demonstrar como Yara Monteiro, no romance Essa Dama Bate Bué, ao escrever sobre assuntos privados, expõe igualmente a situação política do país. É também a intenção de mostrar como a autora explora a violência feminina ao criar personagens femininas que exercem violência sobre outras personagens femininas. O romance demonstra a inter-relação da violência, tanto pública como privada, e o seu efeito na vida social e psicológica. Finalmente, o romance enfatiza as formas silenciadas da violência familiar dentro do contexto mais amplo dos conflitos coloniais e civis em Angola e as suas repercussões atuais. No livro Violence and Gender in African's Iberian Colonies, Andrea Stuckey afirma que as mulheres tiveram um papel vital durante o período da Guerra para a Independência e depois durante a Guerra Civil. Como sabemos, em Angola a Guerra Civil durou quase 3 décadas, resultando em inúmeras repercussões adversas para o país. Durante os anos de 1960, o governo colonial considerou as mulheres como essenciais na pacificação da sua missão nas províncias ultramarinas. Potencialmente, as colónias seriam fortificadas pelo envolvimento das mulheres africanas nas funções domésticas e na sociedade, implementando os ideais do Império ao preservar os papéis sociais. Ao mesmo tempo, o MPLA tentou igualmente encontrar formas de tornar as mulheres visíveis no seu programa de libertação, na tentativa de transformar a chamada sociedade africana tradicional ao integrá-las no movimento revolucionário. Sakiev demonstra que women's support in creating a new society was a contested field between anti-colonial and imperial players, which extended over a wide array of social, cultural, educational and economic issues. Para os movimentos de libertação, women were to contribute to constructing united, egalitarian and sovereign nation states that would overcome political, cultural and ethnic divisions. Ou seja, ambos os lados viam o papel da mulher de forma semelhante, embora os seus programas políticos fossem diametralmente opostos. Em teoria, e de acordo com os projetos revolucionários, as mulheres deveriam participar em todas as áreas do Estado-nação. No entanto, como Stuckey afirma, despite the Organização da Mulher Moçambicana e a Organização da Mulher Angolana promises of a new status for women, despite the iconographic pictures of women with Kalashnikovs, in the end it was mostly about the mother who transmits the new education and revolutionary knowledge, instructing the future defenders of the patria. Embora os revolucionários promovessem a participação feminina na vida política, emancipação e igualdade de direitos foram, de facto, adiados até ao pós-independência e a um futuro ainda mais distante. Em Violence in Francophone African and Caribbean Women's Literature, Chantal Calissa menciona o termo geografias da dor, isto é, uma história partilhada por indivíduos africanos e caribenhos de violentas disrupções de escravatura, colonialismo e neocolonialismo latente. Angola é um dos países em que mais se pode identificar com a descrição. Calissa usa também a classificação de Spivak de violência epistémica, ou seja, the cultural violence in the dehumanization of slaves, the imposition of colonizers' language, religion and customs, enforced assimilation and political dependence. Slaves and the colonized experience a mixture of physical and cultural violence through unbearable work conditions, mutilations and executions. Como pano de fundo a sua própria interpretação de romances femininos centrados em violência. O seu trabalho é indispensável para o entendimento da escrita feminina africana centrada no tópico da violência. De acordo com Calissa, as escritoras africanas e caribenhas
are making extraordinary efforts to explore how old and new forms of violence affect the female gender. Existem sim muitas formas como as mulheres escrevem sobre a violência como forma de quebrar o silêncio imposto sobre elas pela sociedade e desafiar os leitores e as suas perspectivas de género sobre a violência. O romance de Yara Monteiro, Essa Dama Bate Bué, proporciona a sua própria perspectiva. Monteiro é uma das novas escritoras afrodescendentes em Portugal que começam a mudar e a desafiar a cena literária. Como ela própria refere numa entrevista, cito, somos afrodescendentes que tocamos nos mesmos pontos da identidade, da vivência em Portugal, dos desafios de um africano. Essa Dama Bate Bué conta a história de Vitória e os seus desafios em ultrapassar a ausência da mãe na sua vida. Na narrativa, o leitor segue a sua viagem de regresso a Angola em busca da mãe que nunca conheceu, pois esta abandonou-a para participar nas guerras colonial e civil do país. À parte das evidentes semelhanças biográficas entre autor e personagem, o que é de marcar são as camadas múltiplas de violência que o romance comunica, ou talvez melhor dito, esta é uma história em que, devido a um contexto mais amplo de violência, uma forma específica de violência é infligida. No pouco tempo que aqui tenho, tentarei demonstrar como a interrelação entre a violência pública e privada no romance influenciou a vida social e psicológica de Vitória. Como menciona Calissa, not only are women absent or poorly represented in the public discourse of violence, but also critics often ignore the private or intimate violence associated with women or interpreted only in a metaphorical sense. Ou seja, a crítica literária, segundo esta autora, não tem explorado consistentemente violência privada de género resultante de contextos de colonialismo, guerra e pós-independência. Um dos aspectos que distingue essa Dama Bate Bué consiste em que alguns dos mais insidiosos atos de violência são exercidos no contexto do mesmo género, isto é, o abuso e os seus efeitos são causados por mulheres em outras mulheres como resultado de formas externas de violência associadas às condições coloniais e pós-coloniais. O romance de Monteiro levanta ainda tabus over traditional silence discourses about domestic and intimate violence. A sua escrita examina os efeitos da violação, da violência sexual e dos abusos físicos e psicológicos nas mulheres, além dos traumas psicológicos. Violência é um termo difícil de definir, embora seja fácil reconhecer as suas inúmeras manifestações. Calissa, por exemplo, define a violência de género in the context of feminist resistance in the depolitization of private and domestic acts of violence. Adira esta definição, pois encapsula o enredo do livro de Monteiro, isto é, a term originating from interdisciplinary studies whose focus is on the physical and psychological impact of violence and conflict on female subjects. No romance de Monteiro, encontramos um trauma individual que resulta indiretamente de uma experiência coletiva de colonialismo, neocolonialismo e guerra. Vitória é um resto do impacto da guerra nos sujeitos femininos. A epígrafe escolhida em Essa Dama Bate Bué dá o tom ao romance. Retirada do diário de Miguel Torga, lê-se: o destino exagerou comigo, e comigo baralhou uma condição, plantou-me aqui e arrancou-me daqui. E nunca mais as raízes me seguraram bem em nenhuma terra. O conceito de pertencimento vem imediatamente à mente e este é, em sentido lato, o problema de Vitória. O abandono pela mãe tornou-a numa personagem sem raízes. Os dois primeiros parágrafos do romance, narrado quase na totalidade em primeira pessoa, confirmam os problemas sugeridos pela epígrafe. E cito: a minha primeira memória é uma árvore. A segunda, uma onda. Sem sombra, vou por entre as raízes que sustentam o fundo do mar. Não existe antes daquele momento, nem existe para além dele. São imagens que irrompem os meus sonhos e atemorizam o meu sono. Fim de citação. Vitória encontra-se presa entre estas duas imagens, vivendo nesse espaço in between. Explica em seguida a razão do seu conflito interior.
De quando em quando, o aroma intenso a leite azedo aflora. Junta-se a ele o gosto a suor salgado que sobrevive na minha língua. Parte de mim conforta-se nestas sensações. A outra parte inquieta-se com o vazio de ser só isto tudo que tenho de recordação da minha mãe. A verdade mais íntima é não a poder reclamar como sendo minha. Sei-o. Rosa Chitula, a minha mãe, mais do que a mim, amou Angola e por ela combateu. Chamo-me Vitória Queiroz da Fonseca. Sou mulher, sou negra. É a ausência de uma relação com a mãe que instiga Vitória, a sua verdade íntima e o enredo do livro. A narrativa torna-se uma ferramenta para a cura, uma tentativa de aceitação do facto de nunca ter tido uma mãe. Essa ausência, juntamente com a violência psicológica que se projeta nela, é a consequência de uma violência coletiva trazida pelos conflitos colonial e civil que moldaram o espírito e ideais de sua mãe. Rosa, filha de um pai que se considerava português e assimilado, e cito, sempre tiveram um espírito livre de revolta à opressão. A sua insurreição ao imperialismo começou a acerar-se à medida que a rádio e os jornais iam deixando de ignorar os saques desordenados, as violações, os raptos e o aumento da tensão entre brancos e negros. E fim de citação. Provavelmente influenciada pela onda de feminismo dos anos 60, pelas novas políticas do Estado português e pelos movimentos contra-revolucionários em Angola, Rosa abandona a sua casa no início da Guerra Colonial para lutar por uma causa justa. Embora não tenhamos acesso à voz de Rosa Chitula, Vitória descreve o horror da guerra, que traz consigo outras formas de violência à população. E cito, passados alguns meses, a guerra colonial eclodiu. A resistência urbana já tinha conseguido espalhar milícias por todo o país e começou a barbárie entre os negros e os mestiços. Separavam-se cabeças de corpos, abriam-se os ventres das mulheres e mutilavam-se as crianças. Massacravam quem não quisesse aderir à revolta. 15 anos depois de desaparecer, Rosa regressa para deixar Vitória, então com 2 anos, ao cuidado dos seus pais, nunca mais se ouvindo falar dela. Esta é a origem da experiência pessoal de Vitória com a violência. A narrativa muda para a Guerra Civil Angolana, que levou à partida da família Queiroz para Portugal. Vitória sente esta partida como outro vazio dentro de si mesma, pois deixa para trás a sua mãe biológica e a sua ama. E cito, dentro do carro, o meu choro prolongado e persistente tenta marcar presença. De boca aberta, abano a cabeça à procura da mama emprestada de Hermínia. Por muito que as tias e a avó me tentem acalmar, nada me diminui a carência. Hermínia e a mamã ficaram para trás. A caminho de Luanda, Vitória descreve como a guerra impregnou cada canto da sociedade, inclusive a natureza. Conforme nos vamos aproximando do povoado, a mais visível marca da guerra é o silêncio imposto à vida diária. Até mesmo o capim tem a respiração suspensa. Angola é usada como metáfora de maternidade de uma mãe cujos filhos impregnam violência e destruição contra os seus irmãos. E cito, as chitacas, outrora terras verdes de café ou cana-de-açúcar, estão transformadas em terra queimada. A vida recusava-se de novo a nascer. Por vezes a coluna de viaturas passa por cubatas. Nessas ocasiões, os camponeses correm na nossa direção. Em desespero, agitam filhos pequenos no ar. Não pedem comida ou dinheiro. Querem entregar as crianças para que estas sejam salvas. Ali, a morte é certa. Se não for a bala, será o estômago vazio. Em Portugal, outras formas de violência permeiam a vida de Vitória. Não apenas experiências de racismo na escola, mas toda a violência que se encontra inscrita em qualquer narrativa da vida dos deslocados, qualquer que seja a razão. Alexandra Ammon escreve sobre este tipo de experiência em The Book of My Lives, afirmando que the situation of immigration leads to a kind of self-othering as well. Displacement results in a tenuous relationship with the past, with the self that used to exist and operate in a different place, where the qualities that constitute us were in no need of negotiation. Deslocamento e imigração, prossegue, is an ontological crisis because you are forced to negotiate the conditions of your selfhood under perpetually changing existential circumstances.
Uma vez que a Vitória saiu de Angola muito nova, ela experiencia algo que pode ser descrito como um double displacement, como se pode observar em alguns dos seus comentários quando regressa ao país, quando regressa a Angola. É a primeira vez que ali estou. Falta-me a espontaneidade de quem regressa à sua pátria. Sinto o comentário como se fosse uma mão abruptamente lançada à minha cara. O lembrete áspero de que não pertenço ali, não tenho o sotaque da terra. A narrativa de Vitória é então não apenas a procura de sua mãe, mas também a criação da sua estabilidade narrativa através dessa busca. Procurar por Rosa é um ato que envolve dor e medo. Não mais aguento a fome que tenho da mãe. Não a posso renunciar. Mesmo assim, essa certeza não me tira o medo. Sinto nos pés. Estão outra vez dormentes. Têm medo de caminhar. Vamos fazer o seu destino. Mais 2 minutinhos. Vitória não pode viver em paz sem saber o que aconteceu à sua mãe. Existe um vazio e mágoa que ela descreve como primitivos. Vou passar aqui algumas citações. Ela almeja por um sentido de pertença que apenas a mãe lhe pode dar. Teria sido mais fácil, de acordo com a personagem, que a sua mãe a tivesse matado, pois assim a dor e o sofrimento com que vive não existiriam. Por vezes demonstra até um conflito em relação às ações da mãe. Temos assim um trauma de infância que precisa de ser curado e a cura possível encontra-se nesse regresso ao país de origem, viagem que incepta em 2003 para encontrar um país cujo pacto com a violência parece não ter fim. Luanda é descrita como uma cidade caótica que atormenta os seus habitantes, uma cidade onde tudo mata. A raça é também, e estou aqui a pular algumas coisas, é também um dos aspectos da narrativa que, no caso de Vitória, assume um significado triplo, complexificando a sua identidade e a violência que é inerente. Para além de mulher negra, ela é ainda homossexual. E já passei bastante, vou só então pular, desculpem, normalmente eu sou bastante até consistente nisso. Concluindo, essa dama Bate-Bué retrata a violência das prisões, da fome, das violações, assim como algumas formas silenciadas de violência, como por exemplo aquelas infligidas em mulheres por mulheres, como demonstra o caso de Juliana, ao não demonstrar solidariedade de género. Ela tinha feito uma emboscada na altura da guerra à mãe de Vitória. A história de Vitória é uma na qual a violência da guerra é perpetuada nos filhos das mulheres guerrilheiras. Não tendo participado na guerra, os filhos tornam-se extensões dos geralmente silenciados traumas de guerra. Na procura da mãe, Vitória muda. Já não é a mesma pessoa, como ela própria diz, mas ainda se encontra à deriva no fim da narrativa. A solução temporária é deixar-se então apairar por cima dos escombros da casa incendiada, como se estivesse no limbo entre duas vidas. A vida tinha-se tornado um embaraço. E neste espaço entre lugar, ela continua à espera, pois como refere Juliana, és de um povo que ainda está à espera, que espera sempre. A história de Vitória pode ser qualificada como uma narrativa de trauma, que funciona como uma ferramenta de reparação e cura. Como nos lembra Calissa, women's literature about trauma is a form of knowledge production that attempts to denormalize violence against women, to reconstruct intergenerational narratives of female trauma, and to offer a record of resistance to violence. O romance de Ara Monteiro demonstra essa correlação entre trauma individual e coletivo, revelando detalhes da violência no feminino que por vezes são esquecidos ou negligenciados. Ela alcança isto ao trazer para o espaço do romance problemas políticos em Angola que suplicam por ser discutidos e resolvidos. A história pessoal de Vitória e de sua mãe e de todas as vítimas femininas de violência é uma questão política que deve ser discutida e não colocada debaixo do tapete, desde que os ideais da revolução foram substituídos por políticas neoliberais e capitalistas. Obrigada e desculpem ter passado um pouco o tempo. Está tudo ótimo. 22 minutos, que era o que tu tinhas pedido. Portanto,
Está tudo. Não contei mal. Sim, eu quando falei tinha chegado aos 15. Ai, foi, obrigada. Tá tudo Sempre bem. mesmo. Obrigada. Está ótimo. Agora, portanto, a Sandra fala de violências silenciadas no feminino, muito interessante essa perspectiva de violência pública e violência privada, e sobretudo essa ideia de violência contra mulheres exercida por outras mulheres. E lembro-me bastante do romance da Paulina Chiziane, tanto Ventos do Apocalipse, como o Alegre Canto da Perdiz, essa ideia de violência familiar bastante presente, não é? Sobretudo em o Alegre Canto da Perdiz. Mas nós vamos falar disso no final das 3 comunicações. Vou agora passar a palavra à Liz Almeida, que vai falar de Luanda, vai falar do romance Luanda, Lisboa, Paraíso, a cartografia da violência dos sujeitos da diáspora. A Liz está a fazer doutoramento neste momento precisamente sobre a literatura de autoria afrodescendente aqui em Portugal. A Liz é mestre em estudo de linguagens da Universidade do Estado da Bahia, é graduada licenciada, como nós dizemos, em letras vernáculas pela mesma universidade, é professora no Instituto Federal da Bahia, professora de linguagens, membro do Núcleo de Pesquisa, Humanidades, Educação e Ensino de Ciências e, como disse, é doutoranda em literatura na Universidade de Évora. Liz, 20 minutos. Onde é que está a Liz? 22, para ficarmos kit. Boa tarde. 22. Boa tarde a todos. Saúde a professora Inocência Mata, na pessoa em que estendo as saudações às demais investigadoras e aos presentes. Pronto, eu vou deixar para falar mais depois, se for possível. Agora eu vou para o texto para cumprir os 22 minutos. Mas, Liz, não precisa bem correr, temos que perceber, não é? Sim. Tudo bem, professora. Obrigada. O historiador Eric Hobsbawm definiu o século XX como o século da morte, dadas guerras e regimes políticos cujas formas de poder e modos de soberania caracterizaram-se por produzir a morte em larga escala. As políticas implementadas nesse século assumiram a morte como o trunfo desses processos. Walter Biolo escreve que ele, o Hobsbawm, enfatizou o Holocausto judeu, mas se esqueceu, abre citação, dos africanos escravizados antes do Iluminismo, da mesma forma que das mortes das vidas dos não ocidentais, como dos 25 milhões de escravos que morreram na fronteira leste da Europa. Norman Najarri, em La dignité ou la mort, éthique et politique de la race, diz-nos que para pensar o nosso século com vistas a compreender o karma, a condição da violência herdada pelos afrodescendentes, faz-se necessário perceber que muitos autores, a exemplo da Hannah Arendt e do Michel Foucault, que se dedicaram ao Ocidente, partiram de uma concepção de violência obnubilada pelos genocídios do século XX. Essa concepção percebida em larga escala inviabiliza uma percepção particular do modus operandi da violência cotidiana reservada a alguns sujeitos. Tal experiência construída a partir da indistinção entre vida e morte para os afrodescendentes esconde as sujeições cotidianas à violência que produzem nesses uma condição de indignidade, definida por Najarri como condition noire. A condition noire marca a forma de existência de grupos subalternizados na Europa contemporânea. É definida como uma superexposição à violência que produz a condição cotidiana de indignidade e possui relação direta com a subversão do valor dado à morte da população negra pelo Ocidente desde a escravatura. Para africanos e seus descendentes, o século XIX também foi o século da morte, já que na experiência da escravização, o terror foi implantado, o confinamento e as manifestações de controle foram exercidas e somam-se a essa conta centenas de vidas que foram perdidas em cada etapa. As sequelas para os que ficaram vão desde a baixa perspectiva de vida,
dos que conseguiram chegar ao destino final até o que conhecemos hoje como as prisões contemporâneas. Essas, por sua vez, representam os modos de dominação irresponsáveis, segundo Achille Mbembe, cuja lógica de domínio sobre o direito de vida e de morte continua sendo exercida sobre os mesmos tipos de sujeitos. De modo que falar de século da morte por alguns sujeitos é falar de uma longa trajetória de violências que se impõem sobre corpos afrodescendentes e se perpetuam sobre formas de traumas transgeracionais, mas principalmente por meio de uma colonialidade de poder que se mantém, conforme Aníbal Quijano defende. Talvez seja preciso, segundo Achille Mbembe, para entendermos nosso século, subvertermos as categorias herdadas da modernidade filosófica, razão e verdade do sujeito, por categorias menos abstratas e mais palpáveis, tais como vida e morte. Eventualmente, tratar das sequelas deixadas por séculos de políticas de morte que acometeram os afrodescendentes é recobrar as vidas interrompidas por um sintoma colonial estruturado socialmente para a manutenção da diferença que alicerça as relações de poder, o racismo. Recordemos, portanto, alguns episódios locais. Em 1995, Alcino Bernardo Monteiro, português, cozinheiro, saiu para divertir-se no bairro Alto e teve sua vida interrompida por supremacistas brancos que comemoravam o Dia da Raça. No fim de 2019, Luiz Giovanni dos Santos Rodrigues, estudante cabo-verdiano, morreu após ser espancado por 15 jovens brancos na cidade de Bragança, à saída da discoteca. Em julho de 2020, o cidadão português de 39 anos, ator, pai de 3 filhos, Bruno Cander Marques, foi assassinado em Moscavide num crime premeditado com fortes motivações de ódio racial. Em 2019, Cláudia Simões, angolana, agredida por agentes do Estado na presença de sua filha menor, sem oferecer resistência, foi algemada e detida por não portar o bilhete de comboio no momento da inspeção. É provável que Cláudia Simões e as demais vítimas fatais não tenham consciência de que suas formas de estarem na Europa moderna, como corpos negros, impõem-lhes um modo peculiar de existência. Que assemelha-se às Os países, Cartola esperava ser recepcionado em Lisboa, entretanto, ninguém os esperava no aeroporto, diz a narrativa. Os países que sofreram com a colonização tornaram-se incapazes de produzir respostas sociais efetivas na fase pós-colonial, de modo que as migrações, mesmo quando suscitam algum voluntarismo, passam a ocorrer em busca de sobrevivência da melhoria e melhoria de vida de muitas famílias, configurando-se em muitos casos como verdadeiras fugas. Daí a pertinência do conceito de condição exílica do Alexis Null. O desamparo na busca pela sobrevivência motiva o processo migratório, e que a maioria desses sujeitos desejosos de melhorar suas vidas partem sem sequer imaginar que, em muitos casos, não chegarão ou não retornarão. É preciso considerar primeiro que o propósito de chegar a algum lado nem sempre é cumprido. E quando o é, a condição de indignidade a qual se sujeita na sociedade de acolhimento é impeditiva para o gozo de uma cidadania plena. Porque, conforme Bourdieu, a violência suave, insensível, invisível às suas próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou mais precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento, ou, em última instância, do sentimento, fazem-lhe frente cotidianamente. Cartola alternava os cuidados com Aquiles com os cuidados com os demais doentes da pensão, em troca de produtos, remédios. Nenhuma outra pertença ou reconhecimento garantiria aos dois o mínimo necessário para sobreviverem naquele lugar. Com os demais doentes hospedados na fétida pensão, formavam uma comunidade exílica, dada a incapacidade de organizarem-se a sociedade, visto que a única identidade comum
que poderia ser evocada a tais sujeitos era de enfermos, portanto, uma comunidade a vir, segundo Agamben. Ribeiro refere-se a esses como identidades herdeiras de processos coloniais que procuram as suas continuidades na Europa de hoje. Para tal, acrescenta, esses sujeitos expropriam-se de toda identidade para se apropriarem da própria pertença. Esse jogo de tentar pertencer expõe a sutileza da violência a que são submetidos os corpos migrantes, na qual, por vezes, a falsa pertença de cidadão do mundo não lhes garante direito de cidadania e nem direito à cidadania de lado nenhum. Para Alexis Nu, esse discurso esconde-se por trás da ideologia de equivalência territorial, que propala que todos os lugares são equivalentes entre si. Uma ideação que a pulsão exílica consegue contrariar e provar que nem todos os lugares são equivalentes, e que o mal habita alguns deles ao ponto de ser preciso combatê-lo ou evitá-lo, pelo que, nesse caso, a fuga representa a forma de luta, uma estratégia para resistir. Transformados em doente e visita, na Lisboa que os recebeu com amplitude e frivolidade, Cartola e Aquiles seguiam cada vez mais distantes e com propósitos distintos. O filho desejava uma carreira na silvicultura, na extração de petróleo e sonhava em emancipar-se. No entanto, as cirurgias foram mal sucedidas. O pai matriculou o filho na escola de datilografia e conseguiu um trabalho no estaleiro. Durante o trabalho, divagava o olhar para aquelas mãos que, antigamente, como um parteiro, manejavam fósseis e recepcionavam novas vidas, agora, assentando fundações, partindo tijolos, levantando paredes, carregando baldes de água e sacos de cimento. A memória que se dissipava de Luanda era a saída para que o parteiro não se tornasse, assim como os demais trabalhadores, a obra que erguiam e que os engoliam, embrutecendo seus corpos e dissipando a esperança. Um trecho do livro. A saída do estaleiro, numa vida resumida em trabalhar e voltar a casa, a falta de altivez da escrita faz alusão às narrativas nas quais os trabalhadores perdem o protagonismo para as más condições em que são submetidos em seus ambientes laborais, como uma cena qualquer de Germinal, de Zola, ou na tela Operários, da pintora brasileira Tarsila do Amaral, na qual os rostos à frente das chaminés industriais retratam a violência do processo de industrialização brasileiro, caracterizado pela migração de trabalhadores vulneráveis e expostos pela inexistência de qualquer legislação que os amparassem. Trabalhadores cujas expressões abatidas tornavam-os indistinguíveis uns dos outros, de modo que só é possível resgatar os aspectos que os distinguem e os tornam sujeitos no seu entorno, no seu retorno para casa. Até lá, como diz no livro, os homens estão desligados de uma história antes de voltar a entrar em contato com ela. Os contatos com a família tornavam-se curtos e raros, alternavam-se com cartas escritas por Glórias e respondidas por Cartola. Nas correspondências, a esposa pedia notícias e relatava as vagarosas melhoras da enfermidade. Seguia listando pedidos dos quais muitos nunca chegariam por falta de condições de assisti-los. A imagem silenciosa de Lisboa que os impactou a chegada, como um lugar para o exílio, para acolher e para significar, segundo Alexis Nu, foi tomada por uma impressão ruidosa, tão logo pai e filho perderam a ilusão de que Lisboa os aguardavam e que ali podiam contar com alguém ou esperar qualquer coisa no futuro. Cartola caminhava pelas ruas nas quais sentia-se invisível, ao mesmo tempo em que sentia-se um foragido, como se dele a multidão fugisse, uma espécie de clandestino. Segundo Nu, o migrante é aquele que vem de fora duas vezes, de um exterior espacial e de um exterior legal, por isso mesmo é duplamente ameaçador. Cartola perdia-se numa existência degradante, onde já não se reconhecia fisicamente, na qual a degradação econômica o alcançará por meio dos endividamentos com utentes da pensão e adiantamentos solicitados à empresa para fazer manobras orçamentárias que os depauperavam no fim do mês. Aquiles definhava como se as suas costas carregassem a responsabilidade da sua condição. Não conseguia concentrar-se no curso, estranhou as cadeiras, sentiu-se exposto pelos maltrapilhos que vestia. O desejo por melhores condições de vida distanciava-se a cada ano que passava e o doutor Barbosa da Cunha, de posse de todos os seus documentos, renovava as promessas de que a nacionalidade sairia. Indocumentados, sem o curso concluído e com tratamento incompleto, Aquiles passou a auxiliar o pai na construção. Após um incêndio na precária pensão, os Cartola de Souza mudam-se para um casebre no fim da estrada velha da Quinta do Paraíso. Na estrada para Canessas, recomeçam a vida. No que virá a ser um bairro de lata, eis do caráter, segundo Margarida Ribeiro, antifrástico do paraíso. Nas proximidades de um passeio no cemitério do Campo de Ourique, ele entende o local como tão digno
que tensionou ali falar com o filho, né, o Cartola, sobre o seu desejo final. Para Alexis, era a possibilidade da morte que se valida da experiência exílica, o não regresso definitivo, seja esse enunciado como previsão ou como probabilidade. No Paraíso, a história dos Cartola de Souza cruza-se com a de Pepe, que fugiu da pobreza da aldeia onde nascera na Galícia e passou a experimentar a precariedade do submundo lisboeta desde a origem da Quinta do Paraíso. Naquele contexto desumanizado pela pobreza, Pepe Cartola reconhece-se... Oi? Faltam 5 minutos. Ah, dá tempo. Já estou terminando. Deixa eu só voltar que eu me perdi. Naquele contexto desumanizado pela pobreza, Pepe e Cartola reconhecem-se nas suas mazelas e tornam-se amigos. Duas pessoas de origem tão distintas, aproximadas pela condição exílica que os atravessam. A intersecção que localiza Cartola e Pepe nesse lugar é definida por Alexis Null como exiliência, um núcleo existencial comum a todas as experiências de sujeitos migrantes, quaisquer que sejam as épocas, as culturas, as circunstâncias que acolhem ou que as provocam. A exiliência bifurca-se em condição e consciência. Cartola fugiu da vida anterior e, por consequência, do que estava associado a essa vida. Uma imagem de uma mulher enferma representando a decadência de um estatuto, o de assimilado, que na Lisboa pós-colonial não lhe garantiu o menor privilégio. O que faz com que se sinta no exílio sem estar exilado, necessariamente, ao mesmo tempo em que sai de Angola por impossibilidade de tratar a saúde do filho, dada a precariedade do serviço de saúde, motivo que os obriga a partir. Uma vez que não encontra hipóteses de retornar, Cartola é posicionado nesse lugar, duplamente declinado e que expõe a sua exiliência. Sem nenhuma perspectiva de retorno, Cartola alimentava as esperanças da esposa de reencontrá-lo. Houve uma fantasmagórica visita da sua filha Justina, que fez Cartola recobrar o sentido de família que cria. Segundo Nu, o exilado precisa desses pontos de referência na medida em que a consciência exílica é uma consciência infeliz que manifesta uma desadequação entre o sujeito e o mundo. Isso torna-se evidente ao nível psicológico, pois o exilado vê-se excluído dos quadros mentais e culturais que lhes ofereceriam referência e conforto. Em compensação, a exiliência manifesta, de modo exemplar, a ligação orgânica entre a ordem do sujeito e a ordem do mundo. O exilado perdeu seu lugar no mundo e não sabe se e quando vai encontrar um outro. Fecha a citação. Eis, portanto, o drama que coloca Cartola e Aquiles na condição de exilados da própria existência, para usar a expressão de Inocência Mata. Afinal, o exilado não acredita no seu eu, porque deixou de acreditar no mundo, privado de liberdade e de direitos no encarceramento forjado pela própria inconsciência de exílio, no qual a cultura de origem é um apoio incerto, mas também não pode confiar nos valores do lugar de acolhimento. A narrativa mapeia a violência configurada nas ausências e abandonos de vários agentes que organizam uma existência degradante para o sujeito da diáspora. Do Estado, personificado na figura do Dr. Barbosa da Cunha, tanto de origem quanto de acolhimento, e sua papelada burocrática, do não reconhecimento de qualquer status que permita uma assistência inadiável ao tratamento criminal dado para o sujeito do deslocamento. Das instituições que assistem precariamente seus utentes, da iniciativa privada que os fazem reféns do seu exílio por baixos salários e condições de trabalho precárias, sem a menor possibilidade de reconhecimento, independente do mérito. O sonho português para Cartola transformou-se no devaneio de que, a qualquer momento, lhe bateriam a porta e lhe diriam que estava tudo tratado, que era um português de direito que julgava pertencer-lhe. Contudo, a fantasia que Cartola tinha sobre Portugal era isso mesmo, uma fantasia, e o reconhecimento da sua pertença seria sempre como no tempo colonial, uma trágica farsa adiada, assinala Margarida Ribeiro. Uma vida de sujeições às violências pode ser limitante do sentimento de pertença e vai requerer uma agenda de luta para conquistá-lo. A vida de Cartola e Aquiles, pelo viés da exiliência, contribui para percebermos a condição de sofrimento projetada nessa experiência e a apelar para uma reação empática e solidária. Enfatizo que a condição no ar não é uma herança ancestral, mas uma construção colonial de uma indignidade contra a qual o afrodescendente contraria desde sempre, transformando a construção de sua própria dignidade no motor invisível da sua luta, do pensamento e da sua escrita. Diz a Jarry. Para Cartola, a utopia de nada serviu. Talvez fosse conveniente uma afrotopia, no sentido dado por Feuilly Sarr, de um novo lugar com condições para a construção de outras esferas de validação de si, que não se apoie mais no sonho ocidental, mas num topos acolhedor. Em Lisboa, Cartola somente acessou o patrimônio imaterial representado por Pepe e Yuri,
nada mais do que ajudaram a erguer, puderam usufruir até que eles mesmos, imigrados, impossibilitados de voltar, dessem-se conta que já não passavam de ruínas vivas e humanas do Império, segundo Margarida Ribeiro. A narrativa em questão ocupa-se de importante papel de tensionar sobre fraturas abertas e impossíveis de serem cicatrizadas, sem assumirmos, antes de tudo, que colonialismo é violência. Nesse sentido, Margarida Ribeiro afirma o compromisso descompromissado dessa narrativa em apontar que a violência, quando não questionada, adquire uma aparente fatal doçura de família problematicamente luso-tropical. A noção de resiliência amplia nossa percepção sobre o sujeito dos deslocamentos contemporâneos, a fim de melhor percebermos os fenômenos e suas implicações no âmbito coletivo e, sobretudo, individual. Afinal, a ideia de que o exílio não é uma fuga ou punição, mas a expressão de uma falha em que o exilado é vítima, parece justa na perspectiva de compreender uma coletividade, mas principalmente entender que o exilado só será livre se lhe for feita justiça, e que isso implica em ser admitido e aceite de pleno direito na sociedade de acolhimento, e equivale ao início de uma reparação, mais próxima de dirimir as violências e agir positivamente sobre as subjetividades do sujeito do deslocamento. Desculpa a correria, eu vou encerrar aqui. Já? Sim. Ok. Deliberativo, é membro do Conselho Deliberativo e Fiscal da Abraplip, portanto, nesta presente presidência, não é? Que é atual presidente do Conselho Curador da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura. Tem experiência, portanto, a sua área de investigação é letras, claro, mas particularmente literatura portuguesa, literatura comparada, literatura brasileira, teoria crítica, violência e horror. A Natália dos Santos é licenciada em Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e é bolseira de iniciação científica também nessa Universidade UFMS. Tenho a palavra, peço desculpas nessa história de querer andar mais depressa do que o tempo, é sempre muito complicado. Peço desculpas às próximas oradoras, a professora Rosana e a Natália. Tenha a palavra, por favor, Rosana. Obrigada, professora Inocência. Bom dia, boa tarde a todos e a todas. Aqui no Brasil estamos durante o dia, durante a manhã ainda, tá? Esclarecer que nós dividimos a nossa fala. Eu falarei primeiro, depois Natália. Pretendemos que caiba, que as nossas falas caibam nos 20 minutos, professora Inocência. E aí, quando der os 15 minutos, a senhora nos avisa, por favor. Muito obrigada, tá? Então, primeiro, eu não sei se a maioria de vocês, eu vejo que há pessoas de Portugal, de África e pessoas também dos Estados Unidos, se conhecem o romance do Marcel Aquino, O Invasor. De um modo muito resumido, depois Natália vai fazer alguns apontamentos, tá? Nós temos no Invasor 3 sócios de uma empreiteira, tá? Que fazem negócios com propina, que aqui no Brasil propina é o suborno, né? Com governos e outros sujeitos, tá? E um dia um dos sócios fica um tanto melindrado pelos montantes. Os 2 outros sócios resolvem contratar um assassino de aluguel para eliminar esse sócio, tá? E esse assassino de aluguel, que mora numa periferia da capital paulista, São Paulo, ele não só mata o sócio, mas ele resolve invadir o território desses outros 2 sócios,
tá? Que são sujeitos que moram na Zona Sul paulista, na região dos Jardins, tá? Quem brasileiro conhece, quem não conhece, há essa distinção, tá? Esse é o enredo básico. E, a partir desse imbróglio, nós vamos ter, então, o percurso das personagens Alaosh e Ivan, que são os sócios, que pedem para matar o Estevão, o sócio que começa a ficar meio preocupado com, vamos dizer assim, o montante da situação, e o Anísio, que vai ser o invasor. Tá bem? Feito isso, eu vou fazer uma breve explanação sobre as categorias, os conceitos que nós utilizamos para a leitura do invasor. Então, de maneira geral, em O Invasor, Marçal Aquino representa os deslocamentos dos sujeitos e da violência urbana numa grande metrópole brasileira, São Paulo. Esses trânsitos ocorrem entre territórios diferentes. Por isso, discorreremos, ainda que brevemente, neste espaço, sobre os conceitos que orbitam nessa movimentação e orientam esta investigação sobre o invasor. Partindo de perspectivas geográficas e tomando como referência o livro O Mito da Desterritorialização, do Fim dos Territórios à Multiterritorialidade, do pesquisador brasileiro Rogério Hesbert, verificamos que as definições de território foram e podem estar ligadas a questões diversas, como as físicas ou as da terra, e naturalista, que levam em conta o instinto de preservação de um grupo de animais para com o seu território, ou aquelas relacionadas à identidade de um determinado grupo, pois seria o local onde os indivíduos estabelecem laços entre si e despertam um sentimento de pertencimento. Essa é uma primeira noção muito básica, né, que vem das ciências biológicas, das ciências naturais, do modo geral. Tá? Durante um longo tempo, pensar o território relacionava-se diretamente com o que era material e delimitado por fronteiras físicas. Entretanto, isso tem sido abalado com as novas noções de território que emergiram após a expansão dos meios tecnológicos e da globalização. Uma das perspectivas que levou à formação de um pensamento mais híbrido é tida como integradora. Para ela, questões de ordem cultural, política e econômica, em conjunto, conceberiam a noção do que seja o território. O território, então, para além das suas fronteiras físicas. Chivalon, citado por Hesbert, tratará da espacialidade, e aqui eu cito Chivalon, citado, não conseguimos chegar a Chivalon, tá? Por Hesbert. Uma espécie de experiência total do espaço, que faz conjugar no mesmo lugar os diversos componentes da vida social. Contudo, de acordo com Hesbert, esta experiência total no mesmo local não é mais possível, pois, aí eu cito novamente Hesbert, a experiência integrada do espaço, mas nunca total, como na conjugação íntima entre espaço econômico, político e cultural, no espaço contínuo e relativamente bem delimitado, é possível somente se estivermos articulados em rede. Não há território sem uma estruturação em rede, que conecta diferentes pontos ou áreas. Hoje temos o domínio dos territórios rede, espacialmente descontínuos, mas intensamente conectados e articulados entre si. Essa é a situação de Hesbert, que eu fecho por aqui. Ou seja, levando em conta essa hibridização, podemos conceber território aqui a partir da imbricação de múltiplas relações de poder, do poder mais material das relações econômicas e políticas, até o poder mais simbólico das relações de ordem cultural, religiosas, dentre outras. Seguindo nesta direção, podemos pensar que o território é totalmente relacional, pois nele ocorrem diversos processos fluidos entre o que é social e o espaço físico propriamente dito,
o que faz com que o território também, o que faz com que o próprio território seja fluido e cheio de movimento. Duas outras categorias aqui também serão relacionadas: o rizoma e a desterritorialização. Vivemos em uma sociedade fragmentada e segmentada, onde quem possui poder, dinheiro e bens materiais encontra-se no topo da pirâmide da desigualdade social, enquanto aqueles que não possuem nada ou pouco possuem estão na base dessa pirâmide. A dinâmica desse sistema preza pela manutenção dos privilégios de classe, de forma que todos continuem em seus lugares até o fim das suas vidas. Assim, seu foco é a centralização máxima de poder em poucas mãos para o controle dos fluxos que movem o mundo. Entretanto, essa noção de centralidade começa a perder força ao adentrarmos nas teorias a respeito da convivência em rizomas. De acordo com Deleuze e Guattari, citados por Hesbert, estudiosos da desterritorialização e do deslocamento, ambos os conceitos não se estruturam mais de maneira hierarquizada. Eles não partem no ponto central e não são uma possível referência aos demais. Para ambos, o rizoma funciona por meio de encontros e de agenciamentos, como num mapa de multiplicidades e de possibilidades. Neste sistema, as coisas são flexíveis, vários núcleos são possíveis, porém nenhum deles ocupa uma posição maior que os demais. É a partir dessas categorias que investigaremos o Invasor, romance de Marçal Aquino. A partir daqui, professora Inocência e demais colegas, eu passo a palavra à Natália. Natália, por favor. Muito obrigada, Natália. Olá, bom dia, boa tarde. Todos estão me ouvindo? Estamos. Estávamos a ver, mas isso é impossível, não é? Para mim, aparece que a minha câmera está gravando. Para vocês não aparece? Mas pronto, vamos... Acho que parece congelado. Tem um problema, está com um problema na sua câmera. Mas adiante. Certo. Tá. Bem, dando continuidade... Certo. Dando continuidade, né, ao debate, em relação aos resultados da pesquisa, por praticidade e pela questão do tempo que nós temos aqui, nós dividimos as análises em dois momentos, selecionando as partes mais pertinentes para essa discussão, sendo a primeira relacionada ao próprio texto literário e ao modo como ocorre o processo de desreterritorialização da violência das personagens no romance em questão, e a segunda que relaciona-se com a própria literatura e como ela pode ser reterritorializada a partir de romances como o de Marçal Aquino. Bem, em relação à primeira parte, em O Invasor, Anísio, assassino contratado para matar um dos sócios, Estevão, que aparentemente estava atrapalhando a ação dos demais, Ivan e Alaor, é a personagem central da trama. Morador da periferia de São Paulo, em um dia comum e movimentado de sua rotina, encontra-se com da futura vítima em um bar. Daqui para não ir, tá mal. Já é melhor desligar a câmera. Como? Desculpa? Era melhor desligar a câmera. Não está tudo certo. Posso continuar? Sim. Certo. Neste primeiro encontro, notamos o primeiro movimento e dentro dessa enorme rede que é a megalópole de São Paulo. A proposta feita a Anísio serve como um ponto de acessibilidade, uma espécie de brecha para que um novo fluxo seja iniciado e que novas informações percorram esta nova rota. Anísio será tido como um invasor e carrega este título de forma bastante forte durante toda a trama. Contudo, como já dito anteriormente, por morar na periferia de São Paulo e ter sido procurado por Ivan e Alaor, é preciso admitir que a invasão primeira não foi feita por ele,
mas concomitantemente pelas relações de poder que mantêm milhões de pessoas em zonas de exclusão socioeconômica e pelos próprios sócios que buscavam por seus serviços. Durante toda a narrativa, Anísio é um homem de poucas palavras, bastante sério e reservado acerca de sua própria história. Contudo, suas ações, por mais mínimas que sejam, causam desconforto a quem vem de fora, no caso, os próprios sócios. Ele é incisivo, provocador, silencioso, esperto e desprendido, tendo um alto poder de penetração social, o que faz com que os dois ambiciosos sócios, que, pelo contrário, são muito presos aos seus ideais de enriquecimento e ao próprio território, percam o controle da situação futuramente. Mas como essa desterritorialização ocorre? Como esse invasor a faz? Hesber cita Deleuze e Guattari para explicar e definir os conceitos de desterritorialização e reterritorialização. Segundo ambos, a desterritorialização é um movimento pelo qual se abandona o território. É a operação da linha de fuga. E a reterritorialização é o movimento de construção de território. No primeiro movimento, no caso desterritorialização, os agenciamentos se desterritorializam e no segundo se reterritorializam como novos, promovendo novos encontros e novos embates. A desterritorialização da personagem começa no instante em que ele precisa sair do seu território nativo, no caso a periferia de São Paulo, para capturar sua vítima, que pertence a um território totalmente distinto ao seu, e cumprir o combinado com Ivan e Alaor. Após este primeiro passo, sua desterritorialização começa a ser mais incisiva, visto que Anísio não somente cumpre o combinado, sim, ele realmente comete o crime de assassinato, mas também decide adentrar e participar ainda mais do cotidiano de ambos os sócios. E a partir disso, inicia-se uma série de atitudes mais incisivas dessa personagem, que realmente a caracterizam como esse invasor. A primeira atitude mais agressiva de Anísio, que nós podemos elencar em relação ao deslocamento para esse novo espaço, é a insistência desse assassino de aluguel em buscar a parte restante de seu pagamento na empresa, mesmo que Alaor e Ivan insistam em levar a quantia até ele. Ele permanece relutante, forjando assim a persistência dos laços a fim de criar novos encontros. Isso é bastante perceptível ao final do capítulo 7, na página 45 do livro, que diz assim: "Espera aí, Anísio", eu disse. "É bom a gente tomar cuidado, não é? Você é estranho aqui na empresa e..." Anísio me interrompeu. "Eu sou amigo de vocês. Nunca prejudiquei nenhum amigo meu." Tá bom, tá bom." Alaor consultou o relógio. "Só que agora você realmente me pegou no meio de uma reunião importante. Amanhã a gente te procura lá no bar, leva o dinheiro e aí conversamos melhor. Que tal?" "Eu passo aqui." Anísio disse a frase olhando direto nos olhos de Alaor. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Alaor abriu os braços, se rendeu. Tá certo. Entretanto, esta é só a primeira de uma sequência de atitudes incisivas dessa personagem. Tanto que, após o recebimento total do pagamento pelo crime, Anísio alega que Ivan e Alaor podem precisar de sua ajuda novamente e se oferece como segurança dos sócios, visto que eles encomendaram um assassinato. E, além disso, ele também se aproxima da filha do sócio morto e estabelece uma relação com ela de flertes, etc., estreitando ainda mais o seu contato com os sócios e com o ambiente empreiteiro. Dessa forma, a maneira como Anísio se reterritorializa é bastante penetrante, de forma que o novo território criado afeta tanto os seus atos como os das pessoas que já estavam por lá. O poder que antes se encontrava nas mãos dos sócios é descentralizado. Assim, fazendo uso das palavras de Hesber, o territorializar-se significa também construir ou controlar fluxos e redes e criar referenciais simbólicos num espaço em movimento, no e pelo movimento, transformando um único território em um espaço transfronteiriço, que é exatamente o que o Anísio provoca aqui. Agora nós entramos na segunda parte, que diz respeito à construção de uma grande literatura menor. Bem,
A narrativa de Marçal Aquino caracteriza-se pela intensa relação com a realidade empírica, procurando transpô-la para a literatura. Ele busca representar, por meio de uma linguagem enxuta, os modos de vida nas grandes cidades do Brasil, sobretudo no submundo, entre aspas, visto que é uma expressão utilizada pelo próprio narrador do romance O Invasor para caracterizar o espaço onde se passa a trama, e entre as classes sociais mais baixas. Entretanto, o submundo passa a ser não somente a periferia de São Paulo, onde Anísio habita, mas também os lugares por onde circulam os sócios. As personagens não buscam a glória ou grandes conquistas, pois suas histórias são construídas a partir de conflitos que só na aparência são morais, sendo guiados em geral pela hipocrisia e pela corrupção. Por exemplo, Alaor, além de ser um mentor do crime de morte, também possui envolvimento com outras práticas ilegais, como manter a propriedade de um prostíbulo. E Ivan, por sua vez, trai a própria esposa. Ou seja, ambos estão imersos em um quadro movido pela competição e pela esquizofrenia das zonas metropolitanas, buscando poder e dinheiro. Em O Invasor, Marçal Aquino representa a cultura marginal, a cultura das margens, trazendo para a cena falas carregadas de gírias, de palavrões, de expressões singulares, geralmente associadas à periferia, além da própria violência, que dissemina também nas classes média e alta, tendo o cenário urbano como um facilitador para que essas relações de violência e uma aproximação bastante incomodativa ocorram entre essas classes. Esse tipo de projeto estético nos remete a parâmetros referentes à possibilidade da existência de uma literatura menor. Segundo Deleuze e Guattari, em Kafka por uma literatura menor, esta literatura não seria aquela que é de uma língua menor, mas sim que uma minoria faz em uma língua maior. Na literatura menor, tudo é político, pois ela pega para si casos individuais que em cenários de marginalidade se tornam relevantes e os coloca em foco, diferentemente do que ocorre em literaturas maiores. Neste sentido, o que podemos dizer é que, ao realizar esses movimentos, a literatura se reterritorializa por meio da língua, a fim de dizer o que usualmente não pode ou não quer ser dito nas literaturas já estabelecidas. O ato de pensar e de escrever sobre esses sujeitos que, em geral, não eram vistos como protagonistas, faz com que encontremos nossas próprias mazelas representadas, aquilo que sempre foi jogado para abaixo do tapete, e é o que ocorre no Invasor. Dessa forma, é possível estar em sua própria língua como um estrangeiro, segundo Deleuze e Guattari, descentralizando assim poderes, dizendo que não pode ser dito, seguindo essas rotas alternativas, causando desterritorializações constantes por meio da língua e da própria literatura. Bem, em conclusão, nós podemos dizer, então, que o Invasor, de maneira bastante incisiva, ele provoca um sistema já pré-estabelecido e ele procura inserir esses sujeitos culturalmente marginalizados em cenários que, a princípio, não foram pensados e nem projetados por eles e para eles. Entretanto, ao avaliarmos a narrativa com base nos conceitos de desterritorialização e reterritorialização, nós notamos que as barreiras impostas entre essas realidades não estão tão afastadas. E quem exerce o papel de elo entre elas é justamente a violência. Romances como o de Marçal Aquino, além de mostrar protagonistas desterritorializados, também desterritorializam a literatura por meio da língua, como eu já dito, porque descentraliza esses poderes e vai justamente contra a ideia da existência de um cânone que está necessariamente localizado no centro, reterritorializando assim literaturas vistas como marginais ou menores. É isso, muito obrigada. Obrigada, Natália. Obrigada, Rosana. Eu não interrompi porque são duas e então, enfim, deixei continuar, porque são duas pessoas e mesmo que tenham previsto 10, isso nunca dá. Eu agradeço, professora Inocência. Obrigada. E então, não sei se temos, Rosa, Ana Paula... Temos duas perguntinhas. Assim, era bom que terminássemos assim 45, 50.
Ok, porque já estamos atrasados. Na outra mesa estava para 15h30, a Tânia já cá está. E então vamos abrir o debate. Eu abstenho-me de tecer considerações sobre sobre esta última comunicação e sobre as outras, e então, se calhar, não sei se é possível levantar a mão ou se querem se inscrever através do bate-papo. Ótimo. Rosana. Obrigada, professora. Eu queria fazer uma questão para a Liz, tá? Bom dia, Liz, boa tarde. Eu não sei se está aqui no Brasil ou em Portugal, tá? Está em Portugal. Está em Portugal, hoje está em Évora, né? Seguinte, Liz, o nome da personagem, né, e o mal que acomete, o calcanhar mal formado, remetem a uma tradição literária ocidental, né? A gente está pensando na Ilíada, no Aquiles, eu estou pensando, né? Como que você vê esse processo de reapropriação, eu vou chamar aqui vulgarmente, tá, Liz, pela Djamília Ribeiro, neste texto? Você leu isso? Isso também te interessa como matéria de pesquisa no seu doutoramento, Liz? Obrigada. Veja, como é que eu li? Eu li entendendo que a Djamila também... Liz. Sim, professora? Não, se calhar 2 minutos o máximo, né? Que é para termos oportunidade de ouvir outras. Tá bom, vai ser bem rápido essa resposta. Eu li só entendendo que a Djamila também era leitora dessa literatura, que já foi considerada universal, que chegou a todos nós, né? Chegou a todos nós antes de sabermos que podíamos produzir, que podíamos editar, nos ler, né? Mas, assim, é propositalmente colocado, né? É o nome em função que se dá em função da personagem conhecer a história e o filho ter o calcanhar mal formado. Eu tenho algumas elucubrações feitas a partir disso, mas eu acho que eu não consigo falar no tempo que nós temos aqui, então acho que vai ficar para uma outra oportunidade. Eu estou pensando a literatura da Djamila na tese, né? Como a literatura de autoria afrodescendente que desponta no cenário português, da literatura portuguesa, e estou pensando questões relacionadas ao exílio, né? a esse sentimento, a essa sensação, esse sentimento que o Alec nos vai definir como exiliência, e outras questões também, dentro da narrativa da Djamila Almeida. Mais alguma? Alguém quer se inscrever? Deixa eu ver. Queria apenas, não sei se posso perguntar à Liz se ela está a pensar também a obra da Djamila em comparação com, hoje há toda uma outra vaga, não é, de escritores atuais, afrodescendentes em outros países, o que seria também interessante, penso eu, compará-los, não é, porque têm muitos pontos em comum. Por exemplo, o exemplo mais óbvio seria a Chimamanda Achebe, né? Nigeriana, e muitas outras mais, e não apenas escritores masculinos, mas uma vaga de mulheres escritoras afrodescendentes, que eu acho que talvez seria bem bom ler e pensar em termos. Apenas uma sugestão, porque elas têm muitos pontos de contacto. Olha só. Quem está a falar? Liz. Professora, posso? Sim. Então, isso foi um pensamento inicial, trabalhar com outras autoras de origem africana, que foi afunilado no processo natural da tese, e aí chegamos à literatura de autoria afrodescendente,